E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e eu tenho uma convicção na minha vida que é, muitas das coisas que nós acreditamos, no retro game principalmente, não são bem lá por aí. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Fred pra gente conversar um pouco sobre esses mitos do colecionismo. Fala aí, Thales, obrigado por me chamar para participar desse vídeo. E de fato nós temos vários mitos nesse universo de videogames e eu separei aqui dois para falar para vocês bem rapidinho. O primeiro deles é sobre este belíssimo videogame, Phantom System, videogame lançado no Brasil em 1989 pela empresa nacional Gradiente. E muito se fala sobre esse videogame. Ele realmente é um ótimo videogame, tem uma ótima construção de hardware e muito se fala que ele é melhor que o Nintendinho, etc. O Nintendinho original. Phantom System é um clone do Nintendinho. E não, isso é um mito. O Phantom System ele não é melhor que o Nintendinho em termos de qualidade aí, de imagem e som. E por que o Phantom System ele não é melhor? É o que eu vou explicar para vocês neste vídeo. O Nintendinho ele utiliza este processador, um Ricoh 2A03. Este é o processador original, tanto do Nintendinho japonês, que é o Famicom, quanto o Nintendinho americano. A Gradiente, quando fez a engenharia reversa no Nintendinho, ela não pôde utilizar este processador, porque esse processador, ele é a Nintendo ela pegou um processador e fez uma modificação. Então não tinha como a Gradiente utilizar este processador. Ele estava em mãos apenas da Nintendo. Então o que a Gradiente fez? Ela utilizou este processador, essa CPU, que é o 6527, que está aqui embaixo. Esse 6527 é um clone do Ricoh, a CPU do Nintendinho. Então só dele utilizar uma CPU clone, ele já vai ter uma qualidade um pouco inferior aos consoles originais da Nintendo, tanto quanto Famicom, quanto o Nintendinho. Eu vou mostrar para vocês agora na prática, no jogo As Tartarugas Ninja 3. Quando nós entramos no game, no hardware original, nós temos esse áudio. E agora, o mesmo jogo no Phantom System. Então, como vocês podem ver, a CPU do Phantom System, por ser um clone, ele não consegue interpretar o áudio igual o Nintendinho e o Famicom conseguem interpretar, aqui nesse caso do jogo As Tartarugas Ninja 3. Outro detalhe, o Phantom System, ele, na época, o Brasil, nós utilizávamos padrão de cor PAL-M, então o Phantom System ele foi projetado já com a conversão de NTC para PAL-M. E agora que entra meu segundo mito. Antes de voltar para o Phantom System, os mitos aqui são 2 em 1. Antes de voltar para o Phantom, vou falar sobre o segundo mito. NTC é melhor que PAL-M. Não, não é. PAL-M, o sistema de cor nacional, ele é mais moderno do que o NTC americano e japonês. Ele é melhor. Ele trata melhor as cores na televisão. Ele tem uma melhor estabilidade nas cores. Só que ficou enraizado na cabeça da galera que joga videogame que PAL-M é pior do que NTC por conta dos videogames. E de fato, um videogame que você converte em NTC para o PAL-M, ele nunca vai ter a qualidade do NTC, porque foi feita uma conversão. O videogame ele foi pensado para ser em NTC, no caso do Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, etc. Então, no Brasil foi feita a conversão para o padrão PAL-M. Então ficou enraizado na cabeça da galera que PAL-M é um péssimo produto, que ele tem uma péssima qualidade de imagem, mas é o contrário. PAL-M é melhor que NTC, mas não nos videogames que foram projetados para ser em NTC. Então voltando agora para o Phantom System, então tem esse detalhe do PAL-M. O Nintendinho foi projetado para ser em NTC. Phantom System é um videogame em PAL-M. Mas se você pega uma CPU que eu mostrei para vocês aqui, original, do Nintendinho, coloca no Phantom System e converte o Phantom System de PAL-M para NTC, aí sim você vai ter um Phantom System turbinado e praticamente com a mesma qualidade do Nintendinho. Aí sim as pessoas podem até falar que o Phantom System é melhor que o
Nintendinho, principalmente por conta do slot, que eu acho o slot aqui superior ao slot do Nintendinho. Então é isso. Os 2 mitos que eu separei para vocês hoje. Obrigado de novo, Thales, por me chamar aqui para participar desse vídeo e até a próxima. Bom, e da minha parte, o que eu vou falar hoje é sobre o 240p, a resolução dos nossos consoles favoritos, como por exemplo Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1 e por aí vai. Na verdade, essa resolução não existe. Não existe isso de 240p. Isso aí é uma hack, é uma criação. Não sei se todo mundo sabia disso, mas na verdade o 240p é uma modificação que os consoles fizeram para economizar hardware e conseguir ter uma imagem legal nas televisões de tubo. Quem diria que a gente fala tanto em 240p e na verdade o 240p não existe. Por isso até que quando você liga uma televisão quando você liga um console antigo numa televisão moderna, a imagem fica tão ruim, porque ele recebe o sinal 480i, mas modificado de uma forma que a gente chama que é 240p, mas na verdade é 480i. E ele tenta desentrelaçar essa imagem e aí acaba borrando tudo que a gente vê nas telas, diferente do 480p, que, por exemplo, o PlayStation 2 tem, o Xbox clássico tem, o Nintendo GameCube tem, e mesmo você ligando numa televisão moderna, já fica legal. A televisão tem o próprio upscaler, e aí ela vai colocar na resolução nativa dela e faz isso de uma maneira muito boa. Porém, quando a gente fala em 240p, que é essa hack do 480i, a imagem fica muito ruim, porque ela não sabe interpretar bem esse sinal. Mas para te mostrar e te explicar o porquê que não existe 240p, que na verdade é um 480i modificado, eu preciso te explicar um pouco sobre como que funciona uma televisão de tubo. Bom, uma televisão de tubos catódicos é um feixe, um raio laser que bate, que sai assim do fundo do tubo e bate pixel a pixel na tela de fósforo e assim emitem as cores. Então, vem o raio, bate e ele vai fazendo um zigue-zague. Então ele passa no primeiro pixel até a última linha, zague aqui, vai fazendo assim, ó, e assim vai fazendo o feixe de luz. Então a televisão de tubo trabalha por feixe, mas ele é tão rápido que enquanto ele está acendendo os pixels da frente, o nosso olho ainda não apagou os anteriores. Por isso que a gente vê uma tela inteira. Mas na verdade é por feixe. Se você pegar uma câmera lenta, um super slow, e colocar numa televisão de tubo, você consegue ver a parte de feixes de luz ali da televisão de tubo. Como a televisão é colorida, são 3 feixes RGB que emitem. É como se você pegasse uma mangueira d'água e você ficasse fazendo zigue-zigue-zague. É um laser que vai passando. E aí, numa resolução, numa televisão que tem o formato NTSC, ela é 480i. Por isso que você pegar uma televisão de tubo das mais antigas, não as HDs, você vai ver que ela tem uma imagem 480i, que é a forma de trabalho dela. Quando nós vamos exibir uma imagem na televisão de tubo, ela desenha por feixes. Então, em 60 Hz, são 60 atualizações por segundo. Então, é 60 vezes em um segundo que ele vai fazer esse fluxo todo do primeiro pixel ao último pixel, esse zigue-zague 60 vezes por segundo. Na imagem 480i, ele desenha uma linha ímpar, e aí ele pula par e vai na ímpar, pula par, vai na ímpar, pula par, vai na ímpar, pula par, vai na ímpar, e assim sucessivamente. A tela tem 480 linhas. Tem umas que tem mais, tem umas que tem menos, mas 480. Então ela vai exibir no primeiro 1 por 60 Hz, vai exibir todas as linhas ímpares e ela vai pular as pares. E aí vai ter a imagem. Quando ela for fazer de novo, o frame 2, o 2/60, serão as pares. E aí ela corta a imagem na metade. Então são 60 Hz de atualização, são 60 frames, porém somente 30 inteiros, que é metade de um frame, as linhas ímpares e depois as linhas pares. E aí, quando ela vai fazendo isso muito rápido na sua cabeça, você junta as duas e aí você tem uma resolução 480i. A 240p seria uma televisão que tivesse uma imagem com 240 linhas e ela exibindo todas as linhas ao mesmo tempo. O que os videogames antigos fizeram no 480i para burlar isso? Porque imagina só, você vai ter que produzir uma linha de frame e depois uma outra linha de frame. Então a imagem dobra, a resolução dobra.
Então você exibe primeiramente 240 linhas ímpares e depois 240 linhas pares. E aí ela vai entrelaçando as linhas dessa forma. Então ela exibe o ímpar, aí o ímpar sai, exibe o par. E aí vai fazendo essa mescla de linhas aqui. O que os videogames antigos fizeram para economizar hardware, por exemplo, e foi uma grande jogada. As linhas ímpares e pares, eles exibem a mesma. Então, na verdade, quando o feixe de luz vai passar na linha ímpar, eles emitem a linha ímpar. E aí copiam a mesma linha ímpar na linha par. E dessa forma eles fizeram 240p. Na verdade, eles só colocaram as mesmas linhas ali para fazer a mescla. Então ela não entrelaça, porque ela exibe em cima a mesma linha que vai exibir embaixo. Então fica só duplicadinho ali e fica perfeito. É dessa forma que eles fazem ali a parte do 240p, que a gente chama de 240p progressivo, mas na verdade é só uma mescla diferenciada do 480. E por isso dela emitir as duas linhas, né, a ímpar e a par, com a mesma faixa, fica complicado para as televisões entenderem essa resolução. E aí na hora que eles vão utilizar o desentrelaçamento, bagunça tudo, porque eles não esperavam que a imagem fosse dessa forma. Eles tentam mesclar as duas imagens que são iguais, com pixels adjacentes e tudo mais, e aí deixa tudo de uma forma bem complicada. Mas toda essa explicação foi de uma forma bem resumida de como tudo isso acontece. Ainda tem as scanlines no meio disso tudo, porque uma outra coisa rápida, a televisão não tem as scanlines, quem faz as scanlines são os videogames, mas isso é assunto para um outro vídeo.